Dividend yield de 12,4% ao ano e atualizações aqui na carteira. A gente vai falar agora do relatório de julho do RBFM11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, estou aqui com a Isabela Almeida, que é gestora aqui do RBFM11. Isa, vamos falar um pouquinho sobre como foi o mercado de fundos imobiliários em julho. Mais um mês que foi negativo, acho que assim, no acumulado do ano, até que estamos na casa positiva, comenta um pouco para a gente, mas explica um pouco o que você viu aqui no mês de julho para o setor. Sim, o IFIX teve uma queda de 0,32% esse mês, mais puxado pelos fundos de tijolo. Foi mais um mês que a gente teve esse segmento impactando a performance, e isso muito por conta de cenário macro ainda, né? A gente viu que o índice ele teve uma performance pior, principalmente nas 2 últimas semanas do mês, que foi quando a gente viu também no cenário externo a escalada das tensões no Oriente Médio. Essas tensões têm impactado bastante a curva de juros, e os fundos imobiliários eles têm uma performance muito atrelada à abertura ou fechamento da curva de juros real. Então, o segmento de tijolo, que é o segmento mais sensível aqui à curva de juros, ele acabou sofrendo mais no mês, enquanto o segmento de papel teve uma performance mais resiliente, ali próxima do 0 a 0. Até como resultado, a gente vê aqui na página 8, quando a gente olha a precificação, né, então o preço que está na tela versus o valor patrimonial dos fundos, o segmento de papel acaba sendo que tem o menor desconto, né, então 11% mais ou menos de desconto. Depois vem o tijolo e o FOF Multiestratégia ali muito próximos, com 16%, 17% de desconto. Acho que é interessante falar porque o RBFM está aqui com mais de 15% de desconto, que acaba não refletindo os fundamentos que a gente vê no fundo, né? Exatamente. O RBFM ele tem uma carteira com um perfil mais conservador. Então, quando a gente olha para os fundos que compõem a carteira e o CRI que a gente alocou recentemente que compõe a carteira, aqui são fundos com um perfil de risco mais moderado. Então, a gente não acredita que esse desconto reflita adequadamente aqui o perfil de risco da carteira, aliado aqui a um portfólio que entrega uma rentabilidade muito positiva para os investidores, hoje um dividend yield na ordem de 12,4% ao ano. Então a gente vê esse descompasso, inclusive quando a gente compara com o desconto que o IFIX apresenta hoje de 14%, o fundo hoje está mais descontado do que o IFIX, o que aqui significa um potencial de apreciação interessante para os investidores. O que então acaba chamando a atenção porque o RBFM é um jeito das pessoas se exporem ao setor imobiliário no momento em que está tudo muito barato, né? Então vai conseguir comprar um portfólio bom, recorrente, porque a gente tem esse DNA de ter uma recorrência no resultado, né? Até se pegar todo o histórico do RBFM, a gente divulga guidance, a gente cumpre o guidance, então ele tem essa natureza. Então, para quem procura se expor ao setor imobiliário e busca bons produtos nesse momento barato, acho que é uma boa opção para quem, né, gostaria de analisar, que tem uma curadoria mesmo de quem faz isso há muito tempo, né? Exatamente, um portfólio diversificado, né? Acho que isso é aqui um dos principais atrativos do RBFM, é conferir aqui um portfólio resiliente, com um mix entre posições de tijolo e papel, que garantem aqui um dividendo recorrente alto para os investidores, mas também um potencial de ganho de capital interessante por ter também essa participação em fundos de tijolo majoritária, né? Perfeito, isso aí. Bom, vamos falar então agora sobre o fundo no mês. Foi um mês negativo, como a gente comentou. A gente teve aqui uma performance puxada por fundos de papel, aqui uma característica mais IPCA. A gente teve uma performance em linha com o IFIX esse mês, então a carteira do fundo teve uma queda de 0,32%. Os fundos de papel acabaram impactando mais negativamente porque a gente tem uma exposição maior em fundos de CRI IPCA+. Quando a gente tem esse movimento de abertura da curva de juros real, que aqui são os títulos do governo que tem uma rentabilidade atrelada à inflação, a precificação dos CRIs ela é impactada para baixo, então dos CRIs atrelados à inflação. Então isso acabou, essa maior volatilidade ao longo do mês da curva acabou prejudicando esses fundos de crédito atrelado à inflação,
Foi um mês também que a gente viu um indicador de IPCA apresentando uma alta menor, né, aqui nesses últimos 2 meses. Então, isso acaba também impactando de uma forma defasada, né, porque os fundos de crédito, eles distribuem o dividendo sempre refletindo 1 ou 2 meses para trás, o indicador de inflação, mas isso acabou tendo impacto aqui também para o setor. Na ponta positiva, a gente teve o segmento de tijolo, que acabou apresentando uma alta, então, vindo aí em contramão com o que a gente observou no IFIX, aqui a gente teve o segmento de logística, principalmente, sendo o nosso principal destaque no mês, aqui no campo positivo. Boa, perfeito. E aqui, em relação à movimentação da carteira, quer comentar alguma coisa? Nesse mês, a gente concluiu a aquisição que a gente já estava fazendo no mês passado, em BTG Crédito Imobiliário, que é um fundo de CRI com foco aqui, uma carteira mais high grade. Aqui é um fundo que a gente alocou num momento que a gente achou muito interessante, porque ele tem uma carteira diversificada de CRIs com esse perfil mais high grade, então um perfil de risco mais robusto. E era um fundo que passou a negociar com um desconto interessante no mercado secundário. Então, assim, pela taxa que a gente comprou aqui o fundo, ele entrega um retorno atrativo e ainda tem ali um potencial de upside interessante. Então, essa foi a nossa alocação no mês. E aqui a gente também teve o impacto do recebimento de uma posição de XP Logística, que aqui foi, na verdade, uma conversão de uma parte de uma posição que a gente tinha em um outro fundo, que foi para o XP Log. Boa. Falando então do resultado do fundo, a gente teve um resultado até maior do que a distribuição, né? A gente conseguiu até compor uma boa reservinha esse mês. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o guidance. A gente segue aqui o guidance que a gente divulgou, a gente tem essa recorrência, mais um mês que a gente divulgou 0,108 centavos por cota. Comenta um pouco. Sim, nós mantivemos esse guidance. Acho que aqui é sempre um trabalho de formiguinha, né? Nesse momento onde a gente está com um cenário macro mais desafiador, o nosso foco é principalmente aumentar a receita recorrente do fundo para que a gente consiga ir elevando aqui a nossa distribuição, mas sempre em linha aqui com a elevação do nosso resultado recorrente. Então, nós estamos fazendo isso, é um processo que não é imediato, porque aqui a gente precisa fazer uma troca de algumas posições da carteira, mas ele vem sendo aqui realizado e acho que o resultado que a gente teve nesse mês reflete isso, que já foi bastante acima da nossa distribuição. Muito bom. Então, a gente tem esse guidance, que é a projeção que a gente deve manter nesse semestre, algo entre 10 e 11 centavos por cota, né? Então, estamos aqui bastante focados em manter isso. Exatamente, sim. Boa. Bom, essa foi a leitura do relatório de julho aqui do RBFM 11. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Mandem dúvidas, sugestões que a gente sempre lê. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.